Este é o projeto de pesquisa com o título Desenvolvimento de um Datalogger microcontrolado para uso didático e científico. Eu sou o professor Clóvis Antônio Petri e este projeto foi desenvolvido no Departamento Acadêmico de Eletrônica do campus Florianópolis do IFSC. O objetivo principal deste projeto foi o desenvolvimento de um datalogger microcontrolado para uso didático, por exemplo, em disciplinas da área de eletrônica e eletricidade, e para uso científico no estudo e desenvolvimento de projetos na área de qualidade de energia elétrica. Os objetivos específicos eram propor um circuito de medição e aquisição de sinais, estudar comparativamente microcontroladores, estudar soluções de armazenamento de dados, propor um circuito completo e fazer os seus testes em laboratório. Este projeto foi desenvolvido no âmbito do edital de fluxo contínuo de projetos de pesquisa. A Agência Nacional de Energia Elétrica determina que para a tensão de 220 volts se tem as faixas adequada, em que a tensão entregue pela concessionária de energia elétrica deve estar entre 202 e 231 volts, e tem-se as faixas precária e crítica. Então, um circuito de medição deve ser projetado levando em conta estas faixas de operação da rede de energia elétrica. Dentre as diferentes técnicas para a medição de tensão alternada, tem-se circuitos retificadores com filtro capacitivo, retificadores de precisão, circuitos com e sem isolamento, com detecção ortogonal e com adição de valor médio. Então, o circuito proposto para este projeto foi um circuito que utiliza um transformador isolador, um retificador de meia onda, seguido por um conversor estabilizador de tensão, um regulador de tensão de corrente contínua linear e um circuito de adição de valor médio simples utilizando resistores. Assim, o valor disponibilizado ou a forma de onda disponibilizada para a aquisição a partir de microcontroladores utiliza então apenas valores positivos. Aqui mostram-se as formas de onda obtidas em laboratório para o circuito proposto, mostrando então que o funcionamento está compatível com os estudos teóricos e o projeto realizado. Também durante o desenvolvimento do circuito foram adquiridos elementos comerciais, como este módulo de medição, que simplifica então a montagem e desenvolvimento de circuitos de medição, que tem um comportamento linear para a variação na tensão de entrada, e as principais formas de onda também são mostradas aqui. Utilizando microcontroladores, faz-se então o cálculo do valor médio e do valor eficaz, utilizando as expressões mostradas. Também se utilizou armazenamento em cartão de memória do tipo micro SD, para que os dados então possam ser armazenados ao longo do tempo, fazendo com que o circuito funcione como um datalogger. Estes dados armazenados, conforme a técnica e o intervalo de amostragem utilizado, podem ter diferentes qualidades de aquisição, onde se pode ter perda de informações, como mostrado na figura à esquerda, e quando se faz então a aquisição de um grande número de dados e após isso se faz o armazenamento, tem-se então uma qualidade melhor, sem perda de informações ao longo das amostragens. As informações obtidas pelo microcontrolador também foram direcionadas para um computador, utilizando então o Python, por exemplo, para fazer o processamento e o cálculo de valor médio e valor eficaz. Também se fez a transmissão de informações para a nuvem, utilizando o módulo de comunicação com a internet. O projeto inicialmente proposto então e desenvolvido durante o período de pandemia teve o seu objetivo principal alcançado, ou seja, o mesmo tem comportamento compatível para uso para fins didáticos e para uso científico também, mas onde pode-se ter ainda melhorias
principalmente na parte de cálculo do valor médio e do valor eficaz. Então, os circuitos desenvolvidos foram testados e permitem comprovar o funcionamento do que aqui foi proposto, mas melhorias, principalmente para uso científico, podem ser ainda realizadas no projeto. Então, agradecemos a atenção de vocês e desejamos bons estudos e bons projetos de pesquisa.